Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje eu quero que vocês procurem lá na bolsa de vocês da escola, mais uma vez, o nosso livro, nosso companheiro de todos os dias, né, que traz conhecimento para cada um de nós, que é o livro. Esse livrinho aqui, o Assim Eu Aprendo, certo? Quem não conseguir encontrar a página, pede ajuda da mamãe, que a mamãe ajuda vocês a encontrar. Hoje nós vamos trabalhar história. História é muito legal, né? História a gente aprende sobre a família, sobre o que aconteceu antes da gente nascer. Então a história ela relembra um pouco de cada coisa que aconteceu, certo? Hoje, quer dizer, na aula passada, vocês lembram que nós aprendemos sobre como se deve viver em comunidade familiar? Lembram? Lembram desse assunto? Ok. Só lembrando que a tarefa que nós vamos fazer aqui é da página 78, tá bem aqui ó, no quadrinho, e 279. 278 e 279, hein? Não esqueçam, lembrem, tá? Então vamos lá. Então a gente falou da comunidade familiar, né? Que as famílias elas são diferentes uma das outras, né? Tem a família que só tem o papai, tem a família que tem o pai e a mãe, tem família que só tem a mamãe e a vovó, ou só tem o vovô e a vovó. Então tem vários tipos de família, certo? Ok. Aí a gente vai falar um pouquinho do papel social da família. Por que a família ela é importante para cada indivíduo, para cada pessoa? Porque quando a gente tem nossa família, a gente aprende valores, né? A gente aprende o quê? A ser educado, a se comportar, né? Às vezes a mamãe nos chama a atenção e diz assim, meu filho, diga bom dia, diga boa tarde. Então ela ensina algumas regras, né, que a gente tem que obedecer, como respeitar as pessoas mais velhas, como chegar em um local, dizer bom dia, dizer boa tarde, ou se você recebe algo, dizer obrigado. Então a família, ela é na verdade, a primeira escola, né, que dá esses ensinamentos. Quando você já vem para a escola, a gente vai reforçar isso com vocês, certo? Mas esses conhecimentos vêm de casa, a respeitar as pessoas, né? A ser gentil, a ser educado. Então a família, ela vai ensinar tudo isso pra gente, certo? Ok. Então vamos ler um pouquinho o texto, que diz assim, ó. Seja qual for o tipo de família, todas têm a responsabilidade de educar e cuidar. Então a família, no primeiro momento, é ela que cuida da gente, não é? Quando a gente está bem bebezinho e defeso, quem é que dá a comidinha? É a mamãe, é o papai. Então a família, ela abraça, né? Aquela criança, ela cuida, porque você bebezinho, você não vai saber ir lá na geladeira pegar um suco, não tem como. Então a família, ela vai cuidar de você, ok? Então vamos lá. Garantindo a alimentação, moradia, vestimento, boa saúde, higiene adequada, certo? Vocês quando vêm de casa já sabem que tem que escovar os dentes depois quando acorda, depois de almoçar, antes de dormir. E aqui na escola a gente só reforça esses hábitos da higiene, de uma boa alimentação, né? Às vezes a mamãe briga quando come muito militos, que não faz bem, tem que comer comidas saudáveis, frutas, certo? Estão comendo frutas? Ou estão comendo só militos e refrigerantes? Não pode, tá bom? Tem que se alimentar bem. Vamos lá. Então aqui, ó, além dos cuidados recebidos, aprendemos com a família muitas atitudes que nos ajudam a viver em sociedade. É nela que aprendemos as primeiras palavras. Então, com a nossa família, como eu expliquei anteriormente, é que nós aprendemos as primeiras palavras, como de gentileza, como bom dia, por favor, né? Então, essas são regras de convívio social, certo? E aí vocês vão observar duas imagens aí, ó. Nós temos uma imagem de uma família indígena, que a mãe, quer dizer, aqui pela foto parece ser indígena, observem direitinho aí. A mãe está ensinando a criança a fazer artesanato, né? Então ela já aprendeu com a mãe dela e agora ela está passando para a filha. Então é uma herança de geração em geração, é algo que você vai aprender sempre, né? Se a vovó, por exemplo, a vovó fazia um bolo de cenoura, aí a vovó vai e ensina para a mamãe. E quando você tiver maior, vai passar para você. Então vai passando de geração a geração, certo? Família compartilha a refeição. Tá vendo aí a figura? Ó? As pessoas almoçando juntas, né?
Às vezes nem sempre dá, eu entendo, porque tem pai que trabalha, tem mãe também que trabalha, não dá para almoçar todo mundo junto. Mas é importante que a família sempre tenha esse momento de estar unido, nem que seja para sair para lanchar, ou na hora do almoço, quando der tempo, certo? Ok. E aí, ó, nós temos as atividades. Atividade número 1, cada família de um jeito. Pinte os quadrinhos que indicam as pessoas que compõem sua família, hein? Você vai ver aí na sua casa quem é que está aí. Quem tem pai, vó, mãe, você vai verificar e vai pintar, certo? Na número 2 também vocês vão olhar os quadrinhos e vão ver quais são as regras principais de convivência, certo? Como agradecer, respeitar as pessoas, conversar e resolver os problemas. Você vai ver qual é a regrinha que entra lá na sua casa e vai pintar, tá bom? Então você vai fazer todas essas atividades, fala também da moradia, da alimentação. E aí, quando a gente retornar, a gente vai fazer as correções de todas essas atividades, certo? Lembrando, não esqueçam de colocar o nome, tá? E a data, certo? Dúvidas? Tenho certeza que não. Sei que vocês são muito inteligentes, que vocês estão entendendo muito bem, tá? Então, agora a gente vai para uma próxima atividade. Vamos para a atividade de matemática. Vamos virar aqui o quadrinho. Ó, deixa eu ajeitar aqui para vocês verem. Estão conseguindo ver? Livro, página 121 e 122. Vamos lá. 121 e 122. Qualquer dúvida, tá bom? Que vocês tenham sobre a atividade, de como realizar, a gente vai estar tirando dúvidas no grupo, tá bom, pais? Fiquem atentos aí. Professora, não consegui fazer a questão número 2. A gente vai estar resolvendo no grupo. Aí a gente vai conversar direitinho, como a gente sempre conversa todos os dias, certo? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender um pouco, já foi uma atividade para casa sobre esse conteúdo, tá? Que muitos pais vieram aqui na escola e levaram para a criança copiar. Lembra que eu falei que era para copiar no caderno? Com letrinha cursiva, fazer o cabeçalho, tudo direitinho, tá? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar esse símbolo maior e menor. Olhem aí no livro. Página 121, tá? Nós vamos trabalhar. Algumas crianças têm dificuldade, mas é só o começo. Depois elas vão fazendo várias atividades com esse conteúdo, elas vão aprender, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui o número 3. Deixa eu fazer maior aqui para vocês verem. Tá bom o tamanho? Ok? Número 3 e o número 2. Aí a gente faz a pergunta para a criança. Vamos perguntar. Qual desses dois números é o maior? É o 3 ou é o 2? Vamos lá. Muito bem. O número 3. Quando o número é maior, que é o caso do 3, eu sempre explico assim para os meus alunos. A boquinha larga, aberta, vai ficar para o número maior. Então aqui, ó, o meu símbolo, essa parte que eu digo aqui abertinha, ó, vai ficar sempre direcionada para o número maior. E a parte do biquinho vai ficar sempre para o número menor, certo? Essa maneira eu falo para as crianças para que elas entendam facilmente, porque não é fácil, né? É um pouquinho complicado, mas como eu estou falando para vocês, elas vão realizar as atividades, elas vão conseguir entender, ok? Vamos fazer só mais um. Aqui eu vou colocar o número 1 e aqui o número 8. Qual é o número maior? Os pais que estão acompanhando, sempre perguntem da criança, não tentem responder, tá bom? Tentem sempre argumentar, meu filho, qual é o maior? Tá? E aí ele vai responder. Qual o número maior, o 1 ou o 8? Muito bem, o número 8. Então, essa abertura aqui vai ficar virada para o número 8. Vai ficar para o número 8 e a parte fechadinha vai ficar para o número menor. Entenderam? Conseguiram entender? Ou tem dúvidas? Acredito que não. Como eu já falei, dúvidas, questionamentos, a gente vai estar conversando lá no grupo e aí eu tiro as dúvidas de todos, certo? Ok. Então vamos prosseguir. No livro explica direitinho na página 121, tá bom? Sobre maior e menor. Tem uma atividade também que a gente vai fazer, ó.
tá? Na página 122, tudo direitinho, certo? Se tiverem dúvidas, a gente vai estar esclarecendo, tá? Aí na questão embaixo fala da sequência numérica. A gente sempre trabalha a sequência numérica. Ah, faça de 0 a 50, de 0 a 100. Eu quero só que vocês, pais, fiquem atentos na hora que a criança escreve. Por quê? Porque tem criança que faz as letrinhas ao contrário, tá? Por exemplo, faz o 3 ao contrário. São os números mais frequentes, que eles sempre assim fazem, a gente chama de espelhado, que é o número 3, às vezes também o número 1, eles fazem assim, ó. O 2 também, às vezes é o 2, eles fazem como se fosse o 6, e na verdade não é o 6, é o 2. Então sempre peçam da criança, olha aí meu filho, tem certeza? É o 3? Tá da maneira correta? Tá bom? Então fiquem sempre atentos a isso na questão da escrita dos números, tá? E sempre em casa, quando não tiver atividade, porque a gente às vezes tem dias que não tem atividade, pega uma folhinha de papel, pede para estar escrevendo de 0 a 10, de 0 a 20, né? Até para melhorar a questão da caligrafia, dos números, da escrita, que é muito importante, tá bom? Mas as crianças já sabem que tem que escrever certinho, tá? Escrevam da forma correta, prestem atenção. Quando estiver errado, você vai olhar, observar, será que esse número está correto? Tá bom? Então fiquem atentos. Aí tem essas atividades que vocês vão completar, tá? Os pais eu peço que sempre orientem, que não deem a resposta. A gente tem que deixar a criança pensar. Sempre a gente vai questionando. Meu filho tá certo? Como é que fica? Mas nunca deem a resposta. Só dê a resposta caso a criança não consiga responder. Aí você ajuda. Tá certo? Que é bom para o desenvolvimento deles, tá? Então a gente vai trabalhar a questão, como é que eu falo? Cognitiva, né? A questão dos números matemáticos é muito importante que eles façam, tá bom? Então eu espero vocês na próxima aula. Um beijo a todos. Tchau!